quero compartilhar algo. Eu estava vindo para cá e Deus falou, para, e começa a escrever. Ele foi me dando alguns versículos e Ele falou, escreve. Tem uma palavra que eu quero pregar aqui na igreja, vai fazer 3 meses e eu não consigo. Eu acho que até perdi do meu arquivo. Eu não sei como eu consegui perder do computador, mas eu não estou achando mais ela. E daí Deus falou, escreve essa palavra, escreve esses versículos. E eu comecei a escrever, e algumas coisas começaram a ter sentido no meu coração, para aquilo que eu estava precisando ouvir de Deus. E eu quero que você abra em Provérbios 4, versículo 10. O Espírito da profecia, que revela quem é o Cristo, abre o nosso entendimento, o nosso coração. E eu libero salvação, cura e restauração nessa tarde. Pode ler para mim, por favor. Provérbios capítulo 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E abre lá em João 6,66, e a gente vai voltar aqui depois. Mas eu quero que você guarde e repita isso comigo. Ouvir e aceitar. Repita isso, ouvir e aceitar. Tem uma diferença muito grande entre ouvir e aceitar. Você pode ouvir muita coisa, mas você pode não aceitar nada daquilo que você está ouvindo. E o conselho aqui da palavra, o conselho de Deus é: ouve e aceita as minhas palavras. Ouve e aceita. A palavra de Deus só vai ter efeito na sua vida se você aceitar. Você pode ouvir muitos sermões, você pode ouvir muita pregação, você pode colocar muita coisa na internet, você pode ouvir a sua mãe, sua avó, seu papagaio falando a palavra, você pode pôr a Bíblia em áudio, mas se aquilo não for aceito pelo seu espírito, pela sua alma, não vai ter efeito nenhum no seu corpo, não vai ter efeito nenhum na sua vida. João 6,66. João capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Continua. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aí. Senhor, para onde iremos? Nós cantamos isso, né? Tem tantas músicas. Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens a palavra de vida? Mas ele fala uma outra coisa. Você tem a palavra, mas nós temos crido. E eu quero começar a palavra com esse versículo. Talvez não seja uma palavra, uma reflexão. Mas se for dar um tema, é: para onde iremos? Chega um momento na vida e no caminhar de Jesus, que ele estava com muita gente acompanhando ele. No começo do capítulo 6, uma coisa me chama muita atenção, que muitos seguiam porque viram os milagres e os sinais e começaram a seguir Jesus. Isso é muito importante para os nossos dias, fazer sinais. Vai ser importante e daqui para frente vai ser determinante para a igreja que quer ser relevante na face da terra, uma igreja que anda nos sinais. Então a Bíblia fala o quê? Muitos seguiam Jesus porque viram o que ele fazia.
E ele vai de um lugar, e resumindo o capítulo 6, que ele é grande, ele prega num lugar e muitos começam, a sequência cronológica seria isso, muitos começam a seguir e vão andando com ele. Ele sobe no monte, não existia microfone, não existia microfonia, existia acústica, e Jesus entendia muito de acústica. Entendia muito mesmo. Ele subia num lugar, ele conseguia pregar para milhares de pessoas. E as pessoas ouviam ele. E ele começa a pregar e as pessoas ficam cansadas de ouvir a pregação, não por ouvir, mas pelo tempo de andar debaixo do sol, pelo tempo de se acomodar no morro. Imagina você sentado, não nessa cadeira confortável, mas sentado no morro. Jesus em cima do morro e você sentado. Você tem que olhar para cima, sentado numa inclinação. Alguns deitados, alguns sentados. Imagino que não tinha muitas árvores. Vamos imaginar um pouco a cena. E Jesus começa a pregar. E era muito bom ouvir Jesus. Mas a Bíblia fala que eles não queriam ouvir Jesus. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer. Mas eu não vou dar foco nisso. Andaram numa marcha, porque você andando com muita gente, você tem que seguir o ritmo que aquelas pessoas estão seguindo. Quando eu ando, eu estou em algum lugar, eu tenho o hábito de andar muito rápido. Eu não gosto de andar devagar, eu ando rápido. Mas quando você anda com 50 pessoas, você tem que andar num passo. Quando você anda com 1000 pessoas, você tem que andar numa marcha. Você, quando anda com 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, você anda numa marcha. Debaixo de um sol. Pessoas te cutucando, pisando no seu pé. Não existia desodorante Rolon, não existia aqueles 72 horas, que eu não sei para que desodorante 72 horas, senão que você não vai tomar banho, né? É um adendo aqui. Eu vou abrir meu coração, é uma dúvida que eu tenho. Quem compra desodorante 72 horas? É sinal que não quer tomar banho por 72 horas, mas enfim. Daí Jesus chega e começa a falar de coisas do reino, começa a falar de coisas espirituais. Mas o corpo daquele pessoal estava sentindo fome. E Jesus chega, estou resumindo, e ele pergunta para a pessoa mais, vamos falar assim, o mais X que ele poderia perguntar. Mais nada a ver que ele poderia perguntar. Temos algum lugar para comprar comida para eles? Ele não pergunta para o cara que era o administrador do dinheiro. Ele pergunta para quem? Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Eu vou pregar um dia sobre isso. Mas se você ler, ele pergunta para quem aí? Só para você manusear a sua Bíblia. Só para você ter dúvidas. Algumas dúvidas trazem revelação. Revelações, se você quer andar debaixo de pregar revelação, de Bíblia com revelação, é nesses detalhes que vem a revelação, tá? Eu não gosto muito de pregar, eu libero revelação, às vezes, com quem senta comigo na mesa. Eu gosto de pregar simplicidade. Versículo 5. Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Não era Filipe o responsável pelo negócio lá, para comprar as coisas. Filipe não era o mais velho. Se fosse o mais velho, ele tinha que perguntar para quem? Vocês que sabem de Bíblia. O mais velho dos 12 lá. Quem era? Pedro. Pedro era o tiozão. Se fosse por experiência, ele ia chamar Pedro de canto e ia falar: Pedro, cara, sabe de algum supermercado que dá para comprar pão para todo mundo? Onde tem um Carrefour aqui? Onde tem um Extra, para não ficar magoado com ninguém se eu for por essa mensagem? Onde tem um Dia, onde tem um marché, sei lá qual que é. Onde tem uma padoca.
Ele pergunta para Filipe, onde eu posso comprar pãozinho aí, uns peixes assados? E continuando, mas ele já sabia a resposta, ele estava testando o Filipe, eu não vou parar aqui também. Daí chega uma pessoa que tinha uma visão para milagre. Ele sabia já que existia algo nele que era para liberar milagre. Ele fala, tem um moleque aí que tem uns pãezinhos. Será que dá para fazer alguma coisa com os pães? Esse cara foi esperto. Quem falou isso? André, que não tem nada a ver também. Jesus. André era esperto, cara. André tinha visto Jesus fazer tanta coisa. André tinha visto Jesus andar sobre as águas, tinha visto Jesus curar cego. André andava com os 12. Jesus, tem um moleque aqui que tem uns pães e uns peixes. O que você acha? Você consegue fazer alguma coisa? Você já transformou algo em vinho? Nós precisamos de Andrés. A gente fala muito de Pedro, de Paulo, de não sei quem. Mas nós precisamos de Andrés. Jesus, tem uma coisinha aqui. O que você pode fazer com isso? Ele começa a atuar nesse negócio de fé sem ele perceber. Não vou parar aqui, tá? Esse capítulo é muito rico. E Jesus começa a falar muitas coisas. Ele começa a falar do pão, ele começa a falar que aquele que não come do pão, não come do corpo dele, não tem parte com ele. E ele começa a falar algumas coisas que mexem na doutrina da religião secular. Ele começa a falar coisas duras. Ele começa a falar coisas polêmicas. Novas, que não são inventadas, porque hoje em dia tem muita gente querendo inventar. Hoje em dia tem um monte de pregador aí querendo inventar para ganhar like, para ganhar visualização, e está falando um monte de besteira. Mas Jesus não estava falando besteira. Ele estava falando algo que chocava. E a verdade choca. Se você não comer do meu pão, você não tem parte comigo. Do pão, que é a minha carne, não tem parte comigo. E se você não tiver parte comigo, você não tem parte com Deus. Se você não tiver parte com Deus, tudo é consequência. Você não vai para o céu. Começou a ficar duro esse discurso. Sabe, está chegando um momento, e chegou um momento na igreja, que nós estamos acostumados e eu vou falar. O pessoal está procurando pregação de 5 minutos na internet, 10 minutos na internet. Eles olham pelo tempo. Primeiro é o tema, depois é o tempo. Vamos ver, 10 minutos eu aguento. Não quero nem saber o conteúdo. Se está dentro do tempo aceitável, eu vou parar para assistir. É isso que está acontecendo. Se está dentro do tema, você vai ser feliz. Eu estava vendo um cara falar, eu nem sei quem é o cara. O cara estava falando que eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Deus nunca vai castigar ninguém. Deus nunca vai fazer nada de ruim para ninguém, porque eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Então, nada de ruim vem sobre um cristão. Onde está escrito isso? Ele pegou um versículo isolado, ele criou o evangelho dele. Naquela época, começaram a ir embora. Dura esse discurso. Quem poderá aguentar? E começaram a abandonar. Discípulos começaram a deixar Jesus. Os que andavam mais perto começaram a deixar Jesus. Você está falando coisa muito dura. Está batendo contra todas as minhas convicções, Jesus. Eu não pensei que você falaria assim, dessa forma um dia. Eu não pensei que você mexeria nas minhas bases, Jesus. Você mexeu em coisas que é inadmissível, ninguém pode mexer. Você tem que adaptar a sua fala para me agradar, para eu poder andar com você. Eu não vou mudar meu padrão, eu não vou mudar meu jeito de ser para andar com você, Jesus. Você mexeu
em tudo aquilo que eu acredito, em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu aprendi desde pequeno, ou então em tudo aquilo que eu acho que deve ser o Evangelho. Você mexeu nos meus valores morais, espirituais e outros ais. Dura esse discurso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus não se abala com a sua indignação. Jesus não se abala com a nossa indignação a respeito da palavra dele, se ela está certa ou errada para nós. A palavra dele é a palavra dele, pronto, acabou. O que ele faz? Fiquem, por favor, eu vou mudar esse evangelho. Fiquem, por favor, eu vou pregar uma coisa que vai fazer vocês gostarem mais de mim. Fiquem, por favor, eu vou pregar um evangelho que vai te dar uma motivação, um evangelho motivacional agora, um evangelho do poder do pensamento positivo, o evangelho que vai fazer você ficar rico em 7 passos, o evangelho que vai ensinar você a ser um grande ministro, um grande pregador, que vai fazer você ficar famoso em 7 vídeos no YouTube, que vai fazer você se tornar o grande youtuber do momento. Fique, por favor. Fique, por favor. Esse negócio de ter caráter, de ser responsável, de não ser mentiroso, de pagar as contas, de ter o nome limpo, de não sair por aí sendo um trambiqueiro. Não, eu vou mudar um pouco esse negócio de santidade. Meu pai falou que é santo, mas eu não preciso ser tão santo assim. Jesus até mostrou, ele até mudou a conversa dele. Ele não fez isso, não. Fique, por favor, estamos no século 21. Jesus não falou isso. Jesus vira para aquele que eram os mais próximos, porque Jesus tinha tinha grupos. Quando ele envia os 70, ele tinha um grupo que ele preparou mais de perto, que ele envia. Mas ele tinha os 12, que era o que sentava à mesa com ele, que andava com ele, que dormia perto dele. Ele olha para os 12 e fala assim: vocês que estão mais próximos de mim, vocês vão me deixar também? Sabe, as pessoas estão dizendo, e o coração das pessoas hoje está falando, dura esse evangelho. E hoje não estão virando as costas, não estão indo para outro lugar, só estão mudando de canal no YouTube, só estão mudando de pregador no YouTube. Tem aquele que fala chorando, tem aquele que fala sorrindo, tem aquele que fala cantando, tem aquele que fala rebolando, tem pregador de todo jeito. Tem pregador que fala que graça é graça, tudo é graça, então a graça é uma beleza. Que a graça já pagou os pecados até que você não cometeu. Então, se pagou os que eu não cometi, eu tenho crédito. Legal, vou pecar até amanhã. Até 2055. Teólogos que se auto-intitularam teólogos, pastores que se auto-intitularam pastores, que estão conduzindo pessoas para o inferno. Mas ai daqueles. Jesus falou, ai daqueles. O mesmo Jesus que não castiga, é o que fala, ai daqueles. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e se lançar no mais profundo abismo, do que fazer o quê? Do que fazer um dos pequeninos tropeçar, do que fazer um dos pequeninos errar. Vai ter um acerto de contas logo, logo. Mas Pedro, sempre Pedro, Jesus, essa palavra pode ser dura, porque estava sendo dura para eles também. Não quer dizer que não era dura para os 12, para aqueles que estavam mais próximos. Talvez fosse mais dura para eles ainda. Eu ouvi um outro cara falando, Jesus veio à terra, se fez homem, e a única forma dele pagar e pagar a besteira que Adão fez foi se tornar homem. Daí ele veio, comeu carne, tomou vinho, encheu a cara. Ele falou exatamente isso, encheu a cara, porque ele tinha que fazer tudo o que Adão fez. Onde está isso na Bíblia? Jesus transformou algo em vinho, é lógico que ele encheu a cara. E foi o melhor vinho ainda.
E vocês vão me deixar? Sabe, Jesus te ama muito, muito. Eu sei que Ele me ama muito, porque eu sou um cachorro vira-lata, safado, sem vergonha. E Ele nunca desiste de mim, nunca. Eu já fiz coisa que até o diabo ficava me aprendendo de lado. Falava, mandava um demônio, falava, eu te mandei um, como que é o nome? Um estagiário. Um estagiário para aprender com você, porque esse a gente não conhecia no inferno. Mas Jesus não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Mas a palavra dele não muda. Ele é a palavra, ele não muda. Ele não dá um jeitinho na palavra, não dá um jeitinho nele mesmo. Dar um jeitinho na palavra significa Jesus dá um jeitinho nele mesmo. Ele é a palavra. Dá para entender isso? Contextualizar a palavra, mudar a palavra, dar um jeitinho na palavra, é Jesus dar um jeitinho nele mesmo. É Jesus chegar e falar, vou arrancar um pedaço de mim, que é a santidade, que é o meu caráter, e vou arrancar, vou tirar de mim. Porque eu estou dando um jeitinho em mim mesmo. Eu tenho que fechar os olhos para algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Não dá. Jesus, com muita tristeza no coração, não precisou falar, porque Jesus é amor. Viu as pessoas indo embora. Mas quando você anda com Deus por interesse, você vai embora quando a coisa começa a apertar. Ele vira para trás. Eu imagino essa cena, Jesus olhando para baixo assim no morro, e a divisão, os discípulos, aqueles que andavam, que já estavam preparados para o ministério, os 12 aqui, a multidão alvoroçada com a palavra de Jesus, e alguns falando, cara, não dá mais não, Jesus. Tchau. Jesus olha, e aí? Vão me deixar também? Mas Pedro começa a lembrar de algumas coisas. E Pedro libera uma das maiores declarações de amor da Bíblia. Para mim, isso foi uma declaração de amor. Para onde nós iremos se só você tem palavra de vida? Pedro ele entendeu a situação dele. Primeiro, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais identidade, eu não tenho mais casa. Eu não sou mais ninguém sem você, Jesus. Eu não sou nada sem você, Jesus. Pode ficar duro, pode apertar mais. Eu posso até não concordar com essa palavra, mas eu tenho que aceitar. Nem sempre eu concordo, mas eu aceito, porque é a sua palavra. E essa palavra me traz vida. E sabe de uma coisa? Ele começou a lembrar de algumas situações. Lê de novo o 66. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram Jesus. Sabe, tem muita gente que já está abandonando Jesus hoje em dia. Continua. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Temos crido e conhecido. Nós temos crido nessa palavra. Nessas palavras. Nós temos conhecido. Nós não temos conhecido e não temos crido que você é aquele que vai nos deixar rico. Ele fala, nós temos crido que você é o santo. Você é o santo de Deus. Não é o grande libertador, não é o grande provedor, não é o que vai nos curar, não é o que vai nos restaurar. É o que vai nos tornar santos. É o que vai mexer no nosso caráter.
é o que vai nos transformar. Essas palavras nos confrontam, mas nos mudam. E sabe, abre lá em Lucas 5, 4 e 5. Lucas 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sabe o que Pedro lembrou? Uma das primeiras vezes que ele encontrou com Jesus, e ele ouviu a palavra dele, e aceitou a palavra dele, e essa palavra dele trouxe direção. Essa palavra dele trouxe provisão. Pedro sabia disso. Pode ser apertada essa palavra, tem vezes que ela é dura. Mas sempre que eu ouvi essa palavra, sempre que eu aceitei, porque aceitar significa trazer para si e obedecer, colocar em prática. Todas as vezes que eu obedeci essa palavra, eu nunca quebrei a cara. Sempre foi para o meu benefício. Sempre trouxe recompensa para a minha vida. Imagino Pedro lembrando dessa cena. Pesquei a noite toda. Pedro, um empresário da pesca. Pedro, o dono de barcos. Pedro, um cara que sabia pescar. Chega um carpinteiro para ele e fala: Cara, você está pescando errado. A ironia, um carpinteiro ensinando um pescador. Mas ele sabia que essa palavra não era qualquer palavra. Ele sabia que esse carpinteiro não era qualquer carpinteiro. E aí entra uma das lições que nós precisamos aprender essa noite. Uma das que já aprendemos, o que já está ficando. Estamos muitas vezes procurando direções de pessoas muito específicas. Achamos que precisamos falar com coach, com não sei o quê. A moda agora é coach. Hoje em dia existe coaching até para abrir igreja, para ensinar você a ser pastor. Em 6 meses ele ensina você a ser pastor, você fala onde você quer abrir igreja, ele vai na região, ensina você a alugar o espaço, ensina quantas cadeiras você deve comprar, quantos membros você vai ter, projeção de membros em 6 meses, em 1 ano, qual a palavra você deve pregar, como você pede o dízimo. Existe isso. Isso é do inferno. Só não ensina a ser salvo, porque um cara desse não vai para o céu. Desculpa. Então nós estamos procurando direções em pessoas e esperamos que Deus fale de forma que nós estabelecemos, de formas muito altas e padrões muito altos. E muitas vezes não aceitamos conselhos de qualquer um. E talvez você tenha que aceitar o conselho de um carpinteiro. Porque Pedro, com tudo que ele tinha, com toda a impetuosidade dele, ele parou, sendo um grande pescador, ele parou para ouvir um carpinteiro falar de pesca. Olha que coisa doida. Jesus podia ensinar a fazer uma mesa, ensinar a consertar o barco, mas não falar, joga a rede daquele lado. Não seja arrogante. Deus usa as pessoas que Ele quiser para falar com você, para tratar com você.
crianças, carpinteiros, analfabetos, moradores de rua. Não importa, Ele vai usar para falar com você. Ah, não. Às vezes eu lido com algumas pessoas assim. Não, você não sabe o que você está falando porque eu estudei para isso. Você não estudou. Grande coisa. Se Deus quiser me ensinar em uma noite tudo o que você estudou a vida toda, Ele me ensina. Salomão foi o cara mais sábio do mundo inteiro. Não estou falando das besteiras que ele fez depois, mas ele foi o cara mais sábio. Ele não cursou nenhuma faculdade. Ele falava de todos os assuntos. Você vai ler Provérbios, ele trata de todos os assuntos, ele fala até de botânica. Ele não cursou nenhuma faculdade. Ele fala de astronomia, fala de coisas doidas, ele não cursou nada. É uma piração quando você começa a ver Salomão falar, fala, meu, é Salomão que está falando isso. Acho que é dele esse provérbio, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Imagina o grande Salomão, o rei, um dia parado vendo a formiga trabalhar. Foi o primeiro cara que estudou um formigueiro. Que descobriu que a formiga carrega 50 vezes o peso do corpo dela. Hoje você tem que procurar no Google. Hoje você tem que falar, não, eu estudei para isso. Grande coisa, a sua sabedoria não é nada perto de Deus. Um carpinteiro ensina um pescador a pescar, a maior pesca da vida dele. Debaixo da sua palavra. E Pedro lembrou exatamente isso quando ele falou, para onde nós iremos? Eu já ouvi a sua palavra muitas vezes. E eu cheguei até aqui por causa da sua palavra. A sua palavra sempre me trouxe direção. A sua palavra sempre esteve certa. A sua palavra sempre me trouxe provisão. A sua palavra sempre me trouxe segurança. Para onde eu irei agora, se a sua palavra me traz vida? A mesma palavra que para alguns é pesada demais, é dura demais, para aqueles que querem andar com Deus, é vida. Você quem escolhe. Você pode só ouvir e aceitar. Volta lá em Provérbios 4:10. Provérbios capítulo 4, versículo 10. 4:10-11, Provérbios. Pode ler. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Ouve e aceita as minhas palavras. E aí vem uma bênção. Sabem, tem muita gente aí ouvindo pregação. Eu fico imaginando se Paulo pregasse nos dias de hoje. Cara, ia ter tanto Eutico. Paulo não pregava menos de 4 horas. A pregação de Paulo ia para 6 horas. Quando ele se empolgava, era 8 horas de pregação, 10 horas de pregação. Para essa geração que quer pegar um videozinho de 15 minutos, 10 minutos, e ouvir a solução da vida toda e falar, cara, eu me alimentei, ouvir Paulo, ia acontecer como Eutico. Quem não sabe o que é Eutico, era o adolescente que estava sentado na janela do templo, onde Paulo estava pregando, e dormiu, e caiu e morreu, por causa da queda. Paulo pregando lá, já era de madrugada, Eutico, vou imaginar que era isso aqui,
várias janelas aqui. Ou vamos imaginar que eu estava ali. Era um adolescente, estava lotado, estava sentado naquela janela lá em cima. Ele cochila, cai aqui embaixo e quebra o pescoço. A pregação começou 8 da noite, já era 5 da manhã, e Paulo estava empolgado. E Paulo tinha muito conteúdo, cara. Era Paulo. Paulo, além de ser preparado para ser doutor da lei, tem uma coisa que ninguém fala. Paulo, ele teve uma preparação melhor do que os 12. Ele pode dizer que foi apóstolo. Eu ia pregar sobre isso, eu não ia gastar essa revelação. Mas não é revelação, não é. Paulo, ele ficou 3 anos no deserto sendo ensinado pelo próprio Jesus. É o que a Bíblia fala. Quando ele cai do cavalo, nesse meio de tempo, que depois ele recupera a visão, o Espírito Santo tira ele de cena, leva ele para o deserto, e ele fica 3 anos sendo ensinado pelo próprio Jesus. Por isso que ele fala, o próprio Jesus me escolheu como apóstolo. Eu sou apóstolo de Cristo. Imagina esse cara pregando. Eu queria pegar uma noite toda de pregação dele. Mas o que é vida para uns é morte para outros. O que é bom para uns é cansativo para outros. E hoje essa turma que está ouvindo pregação aí, você vai ser feliz, você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar, você nasceu para que tudo ocorra bem, porque Jesus se fez maldição por você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Se é pensamento de paz, você nunca terá um pensamento que não seja de paz. Se esse pensamento estiver na sua mente, não é de Deus. E vai por aí, a ladainha. Só que aqui está falando o quê? Ouve, filho, só filho ouve. Não é qualquer um que ouve. Já começa por aí. Só filho ouve e aceita. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em igreja pentecostal. Eu aceitei Jesus numa Deus é Amor. Depois eu fui 10 anos na Assembleia de Deus. Depois eu fui 10 anos da Batista. Fiz seminário teológico na Batista do Povo. Depois eu fiquei um tempinho na Renascer. Depois eu fui da Casa Firme. E depois agora... Mas eu já passei, e fora as igrejas que eu visitei. Fui um tempo da Cristã no Brasil. Eu fui um cigano, um nômade. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em culto, de frequentar culto pentecostal, em que as pessoas saem felizes do culto e depois falam, Deus bateu hoje, hein? Ai, está doendo. E sai, o pastor destruiu a gente hoje, está doendo. Mas as pessoas ficam felizes, porque sabem que é a palavra de Deus. Não tinha ninguém que desviava naquela época. Ah, não, essa palavra foi tão dura, eu vou numa igreja que prega uma coisa melhor, mais suave. Eu vou numa igreja que fala que eu vou dormir e vou acordar com a cara do Brad Pitt, porque, sei lá, tem a unção da plástica, a unção da riqueza, vai aparecer uma maleta de dinheiro debaixo da minha cama, e não sei o quê, e inventa um monte de besteira que a Bíblia não fala. Quem tem raiz pentecostal sabe. Não desvia, é difícil você ver alguém desviar. Doeu. O pastor bateu hoje. Isso quando era mais pentecostal ainda, que eu fui daquelas igrejas mais pentecostais que saía da Deus e Amor e da Assembleia de Deus e juntava toda a liderança e montava uma igreja com outro nome. Sei lá, Jesus é o bom pastor que vai vir buscar, não sei, aqueles que amam ele. Tem um nome que parece um livro. E o pastor está pregando. Você vai para o inferno, não sei o quê. Bate mais, Jeová, bate mais.
Eita, tá doendo. É assim mesmo, é desse jeito. É desse jeito. Bate nele e bate em mim. Chicote de Jeová. Eu estou falando porque eu já andei por todos esses lugares, eu conheço as expressões. Chicote de Jeová. Desenrola o rolo. Dura essa palavra, mas eu fico. Porque se é a palavra de Deus, ela vem para me corrigir. Aquele que faz a ferida, restaura, ele cura. E se ele estiver me podando, é para que eu dê mais fruto. E se ele estiver me corrigindo, é porque ele me ama. Porque se um dia Deus deixar de me corrigir, ele deixou de me amar. Daí tem alguma coisa errada. Daí eu estou perdido. Porque ele corrige todos aqueles a que ele ama. Eu não estou falando que nós somos masoquistas. Ninguém gosta de apanhar. Mas se precisar, a gente apanha. Continua falando assim. Filho, aceita as minhas palavras. Aceita. Nem sempre você vai querer. Nem sempre a sua alma vai querer. Nem sempre a sua carne vai aceitar. Aceita as minhas palavras. Porque se te multiplicarão os seus dias de vida. Deus não está fazendo, Ele não vai fazer você engolir, não vai te empurrar a goela abaixo, a vontade dEle. Aceita as minhas palavras. Filho, não está falando para estranho, não. Deus não fala com estranho. Deus não corrige estranho. Você pode ver que novo convertido, Deus carrega no colo e Ele mima tanto. Quando a gente amadurece, é que Ele bate mais. Filho recém-nascido, Deus não pode bater em recém-nascido. É colinho, é mamadeira, é mimo. Quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu fazia coisa de criança. E Deus trata a gente como criança. Mas quando a gente cresce, Paulo fala, cresci. Paulo. Então, agora, vamos conversar aí. Miserável homem que sou. Cresci, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas Paulo está falando da lei. Não, não é só da lei, não. Ele está falando da lei que opera no corpo dele, na carne, a briga da lei, do pecado, contra a lei de Deus. E essa lei é todo dia. Não é só da lei do Antigo Testamento, não. Ele está falando dessa lei, da lei do pecado, que está na nossa carne todos os dias. Porque a lei do Antigo Testamento me mostrou que existia pecado, e me mostrou o que era errado. Então, eu sei o que é errado agora. E eu luto todos os dias para não cometer o erro. Paulo, você cresceu. Agora o negócio é o seguinte. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Daí ele começa a escrever carta assim. Eu, Paulo, estou escrevendo, não preste atenção nesse garrancho meu, porque eu já não estou enxergando direito mais. Fala para alguém trazer minha blusa, porque eu estou passando frio. Eu, Paulo, eu cresci agora. Mas eu não desisto de Deus. É duro. Você vai ver como é sofrer pelo meu nome, Paulo.
Ele chega ao ponto de falar para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Mas se for preciso, eu fico. Pelo bem de muitos, eu fico. Eu fico como um prisioneiro, eu fico sofrendo. Eu fico sendo incompreendido, eu fico sendo solitário. Mas eu fico nessa terra. E ele continua falando a consequência de ouvir a palavra e aceitar. Versículo 11. Porque quando você recebe a palavra, no caminho da sabedoria eu te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Filho meu, aceita as minhas palavras porque você vai ter vida, porque te multiplicarão os seus anos de vida. Você vai andar no caminho da sabedoria. Você vai ser ensinado no caminho da sabedoria. E você vai andar pelas veredas da retidão. Seu caminho vai ser reto na presença das pessoas. Você vai ser justo. Você vai ser justificado por Deus. A palavra de Deus traz sabedoria. Mateus 4, 18 a 20. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando Pedro chega para Jesus e fala para onde nós iremos, eu acho que passou um flash na cabeça dele, de todas as vezes que ele ouviu a palavra de Jesus. Jesus passando pela praia, vê 2 irmãos que estavam pescando, e ele fala: venham após mim que vocês vão ter uma vida, vocês terão uma vida diferente. Eu não vou propor nada de especial. Vocês não vão ser conhecidos no Instagram. Vocês não vão ter um canal no YouTube. Eu farei vocês pescadores de homens. Qual é a palavra que é usada aí? Repete para mim, quando Jesus faz essa proposta. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que acontece? Então eles deixaram imediatamente as redes Imediatamente. e o seguiram. Imediatamente. Existe coisa mais louca do que essa? Imediatamente. Eles, com a roupa que eles estavam, molhados, fedendo peixe, já seguiram Jesus. Eles não pararam, não fizeram uma pergunta sequer. Eles não pediram nada de segurança. Eles não fizeram um questionamento. Simplesmente ouviram a palavra e aceitaram. Viram a palavra, porque Jesus é a palavra encarnada. E aceitaram a palavra. Imediatamente. Eles não conversaram entre eles, a Bíblia não fala nem que eles tiveram tempo de falar entre eles. Houve uma comunhão, uma unidade. Houve no espírito deles o mesmo entendimento. Os 2 fizeram a mesma coisa. A igreja que anda em unidade atende a palavra de Deus imediatamente. Não para questionar, será que é? Será que não é? Não, é a palavra de Deus, eu mergulho. É a palavra de Deus, eu não quero nem saber. É a palavra de Deus, eu não vou me arrumar, eu não preciso me preparar, não vou me preparar, vou tomar banho, eu vou fedendo peixe, eu vou molhado, eu vou ridículo, eu não quero nem saber. Quando Pedro fala, para onde nós iremos, Senhor? Se imediatamente eu larguei tudo por sua causa.
não pensei em nada. Eu não tenho mais nada. Deus só vai ser tudo o que você deseja quando realmente Ele for tudo o que você tem. Pedro falou, não tem mais nada. Eu larguei tudo. Eu cheguei num ponto da minha vida que, o que eu posso fazer agora? Eu não sei viver sem você, Jesus. Não é que Pedro não tinha recursos, não é que Pedro não tinha para onde voltar. Pedro tinha para onde voltar. Pedro tinha casa. Pedro podia recomeçar o negócio dele. Pedro, ele sabia lidar com a vida, ele era experiente. Mas ele falou, não tem mais para onde voltar, eu me apaixonei por você. Desde a primeira vez que eu ouvi a sua voz, eu larguei tudo. Todas as vezes que eu obedeci a sua voz, tudo deu certo. Essa palavra me marcou muito quando, depois de ler várias vezes, eu ouvi somente essa palavra. Imediatamente. Imagina você, num dia de trabalho seu, passa um cara, um marceneiro, cabeludo, barbudo, na frente da sua empresa, e fala assim, para você, vamos supor que você tem uma noção de Bíblia, e fala assim, larga tudo, vem comigo que eu vou te levar para fazer missões. Imediatamente, você vai largar tudo e vai seguir esse cara. Você é um grande empresário do ramo, sei lá, petrolífero. E passa um marceneiro cabeludo, barbudo, na frente da sua empresa multinacional e fala assim, é você mesmo. Vem comigo, eu vou fazer de você um grande missionário. Mas para onde você... Não pergunta nada. Para onde nós não pergunta nada. Mas eu não tenho dinheiro, não, eu não tenho passado, não pergunta nada. Imediatamente. Foi isso que esses caras fizeram. Sabe, por muitos e muitos anos, você não vê na Bíblia quase nada, nenhum tratado sobre um crente desviado. Só vai falar daquele cara lá que conheceu o dom de Deus, e, enfim. Mas é um caso muito específico. Mas ninguém desviava. Ninguém deixava a sua fé. Hoje é muito fácil. Quando eu vejo isso, eu fico muito constrangido, cara. Largar tudo. O cara ser humilde ao ponto de ouvir um cara qualquer passar e falar, lança a rede de novo. Hoje todo mundo é arrogante. Hoje eu ando conversando com alguns que, se não sabe o assunto, só para não ficar por baixo, está ali no celular, no Google. Espera aí. Não, o que você falou quer dizer isso. Está no Google. Cara, a arrogância está no nível... Pedro não parou, falou, espera aí, deixa eu ver quem é você, deixa eu ver sua foto, deixa eu ver seu Instagram aqui, deixa eu ver seu LinkedIn, é isso? Deixa eu ver seu LinkedIn, porque para a sua profissão, deixa eu ver se tem experiência na área de pesca, para ver se dá para eu lançar a rede desse lado aqui. Não dava. E aqueles filhos, e se você já ouviu a palavra de Deus uma vez na vida, e você que é filho, se você já ouviu e já obedeceu, e sabe do que eu estou falando, não dá para voltar atrás mais. Porque a palavra de Deus é tudo para nós. É lâmpada para os nossos pés. Se a gente for ficar falando da palavra de Deus aqui, a gente fica a noite toda. É consolo, é refúgio. É a rocha onde nós construímos a nossa casa. É a última coisa. É a última coisa que vai ser dita no final da história, no desfecho da história do homem.
Porque Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo e o fim da palavra. Olha que coisa louca. E para terminar, Lucas 24, 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus tinha ressuscitado, eles estavam todos alvoroçados com a notícia. Jesus aparece no meio deles, dentro de uma casa, de uma sala, enfim. Ele lança uma palavra, paz. Ele fala, vocês estão alvoroçados, vocês estão agitados, vocês estão preocupados. Olhem, toquem, a palavra é verdadeira, não é um conto de fadas, a palavra é real, pode tocar na palavra. A palavra traz fatos, toque a palavra. Ela é viva, é real. Tomé, coloque o dedo. Busque testificação da palavra, porque ela é verdadeira. Você não acredita ainda, Tomé? Enfia o dedo. Tomé colocou o dedo. Alguns não acreditam, eu acredito. Já preguei sobre isso. Um dia eu volto a pregar. Tomé, a palavra, ela tem fatos, ela é incontestável, então você pode provar essa palavra, prove a palavra. Quando Jesus fala toque, prove a palavra. Mas ele fala uma coisa que eu quero liberar sobre a sua vida. O que ele fala? Paz. Paz seja convosco. Me chamou muita atenção esse versículo. Ele não falou paz esteja com vocês. Ele falou paz seja com vocês. Que a paz seja algo real em vocês, sempre. Porque se ele falasse que a paz esteja, era algo momentâneo, algo temporário. Estar é algo que passa. Mas ele fala que a paz seja com vocês, sempre. Seja em vocês. Essa expressão no original dá esse sentido. Ser em você. Existe uma diferença, algumas pessoas deturpam, mas existe uma diferença grande entre ser e estar. Então ele está falando que a paz seja com vocês. A palavra faz com que a paz seja algo contínuo em nós. Ela não nos isenta de passar por dificuldades, mas traz a paz e faz com que nós sejamos e tenhamos essa paz no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de desânimo, porque a paz que excede todo entendimento guarda a nossa alma, guarda o nosso espírito, guarda o nosso corpo. Essa paz excede todo entendimento. Porque essa paz foi declarada, ela foi liberada pelo próprio Jesus. Ele fala, não fiquem preocupados. O que ele está lançando hoje sobre nós, primeiro, e o que ele quer fazer, e a pergunta que ele faz é, filho, ouça a palavra e receba. Nem sempre ela vai ser aceitável.
Muitas vezes, quando você começa a mastigar, ela é amarga, mas depois ela se torna doce. Muitas vezes, vai totalmente contra os nossos sentimentos. Mas depois, ela é vida. A palavra de Deus é vida. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. O salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não pecar contra você. Para onde nós iremos, Senhor? Jesus, ele não quer prender ninguém. A maior face da graça é a liberdade. Você é tão livre que você pode escolher ir para o inferno, se você quiser. Você está aqui porque você é livre. Mas não brinque com a graça. Sua vida é feita de escolhas. Vocês vão me deixar também? O que vocês vão querer fazer? Jesus está falando, não vou mudar meu discurso. A igreja verdadeira, a igreja do século XXI, que vai se manter, e nós temos conversado com muitos pastores, e Deus está tirando aqueles que estavam descansando, alguns pensavam até que estavam aposentados, Deus está trazendo de volta para a ativa, Deus está pegando alguns novos, Deus está pegando alguns que já estão na caminhada e está juntando para fazer com que a igreja se torne uma igreja relevante, mas uma igreja com simplicidade, uma igreja simples, comprometida com a palavra. Não é comprometida com homens. Jesus nunca foi comprometido com homens. Jesus é amor, ele andou com prostituta, ele andou com ladrão, andou com não sei o quê. Parece que Jesus andava com uma gangue, quando as pessoas falam isso. Quando eu ouço esse tipo de pregação, eu vejo Jesus humano andando num galachão, num Galaxy. Jesus humano de Black Power. É isso, Jesus aceitava todo mundo. Mas para andar com ele tinha que ter mudança de vida. Ele chega um dia para Pedro e Pedro fala assim, Pedro, tudo muito bom, legal, mas um dia você vai se converter. Quando você se converter, você vai ajudar seus irmãos. Você não se converteu ainda, cara. A palavra precisa trazer transformação. Se a palavra não trouxer transformação, você não está aceitando, você está apenas sendo ouvinte dela. Não seja ouvinte, mas praticante da palavra. Porque de ouvinte, o inferno está cheio. Agora, quando você pratica a palavra, você está longe do inferno. Mas a pergunta é, de Jesus, vocês querem continuar? Nem sempre vai ser, vem aqui, vou te dar um beijo. Tem hora que vai ser, vem aqui, vai tomar um couro. Mas até Davi, que quando ele aprontava, ele sabia o que ele escolheu do castigo. Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Olha a inteligência de Davi. Eu prefiro apanhar de Deus do que apanhar de homem. Ele vai corrigir, ele vai apertar, ele vai moldar, ele vai podar. A palavra vai nos confrontar. A palavra vai mostrar quem nós somos. Mas você nunca vai errar. Você nunca vai errar por ouvir a palavra, por obedecer a palavra, por aceitar essa palavra. Você nunca vai errar por ser apaixonado pela palavra,
Porque a palavra é Jesus. Pedro ele faz essa declaração de amor, ele fala, para onde eu irei? Para onde nós iremos? É interessante que havia uma unidade de pensamento que Pedro fala por todos ali. Eu não sei o que você está passando, pelo que você está passando. E eu vou falar para você, viver é difícil, viver é difícil pra caramba, cara. Mas você não pode ser covarde. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas dificuldades. Mas sem Jesus, você está perdido. Eu posso falar que eu vivi os dois lados. Eu não vivi antes de Jesus e depois de Jesus. Eu vivi antes de Jesus, depois vivi desviado de Jesus, e agora eu vivo com Jesus. Desviado de Jesus, cara, 10 anos desviado. Eu tive uma amostra grátis do inferno. Eu tenho as minhas crises com Deus, que eu falo, Deus, eu vou largar tudo. Deus, deixa eu ir para uma caverna e passar o resto do dia lá, o resto dos meus dias lá. Porque eu não aguento mais. Deus, às vezes dá síndrome de Moisés. Deus envia outro. Mas quando nós nos submetemos à palavra, nós falamos, eis-nos aqui. Eu não sei fazer, eu não sei como vai ser, eu não sei quais são as condições, eu não sei se eu vou chegar rastejando em pé, se eu vou chegar carregado até o final da minha caminhada. Mas eu vou. Eu quero chegar naquele dia e falar, eu combati o bom combate. Eu prossegui, eu persegui minha carreira e guardei minha fé. Você não pode desistir. E a questão aqui não é só você ser um crente ou não, ficar nos caminhos de Deus ou não. A questão é você ser uma pessoa de relevância na sociedade. Porque tem muita besteira, você tem que fazer a diferença.